Porque é que o pensamento crítico está a cair em desuso e como podemos combater essa tendência? Como é que podemos deixar de ser meros seguidores de ideias e de que forma podemos formular as nossas próprias ideias? Há uns tempos atrás eu li um artigo, penso que no Sapo, já não me recordo bem, sobre a democratização da inteligência artificial e de plataformas como o ChatGPT, e esse artigo relacionava este acontecimento com o declínio do pensamento crítico, principalmente nas camadas mais jovens da sociedade. O artigo referia basicamente que, como hoje temos uma inteligência artificial que nos dá respostas para tudo, acabamos por nem sequer nos esforçarmos por aprofundar os nossos próprios pensamentos e tentar encontrar pontos de vista diferentes daqueles que nos são vendidos ou ah, dados pelos mídias que nos rodeiam. Ou seja, a maioria de nós hoje tem a tendência de pegar na informação que chega até nós de fontes supostamente confiáveis e tomá-la como uma verdade absoluta, sem nos tentarmos desdobrar numa análise mais profunda dessa mesma informação. Antes de mais, convém aqui se calhar referir que quando eu falo em pensamento crítico, estou-me a referir a pegar numa ideia ou num conceito, refletir sobre ela, desconstruí-la, pensar em ideias alternativas ou conceitos alternativos e depois de uma análise lógica e racional, tentar nos posicionar perante essa ideia e tentar discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Ou seja, no fundo, conseguirmos pegar numa determinada ideia ou conceito e percebermos onde é que ela se enquadra de acordo com os nossos valores pessoais e com a nossa cultura. Ahm, Quando falo aqui em cultura, também não me refiro apenas à cultura que absorvemos da sociedade em que nos inserimos, mas também à educação que recebemos durante a infância e idades de formação enquanto indivíduos, porque isto é que depois vai moldar muito daquilo que somos enquanto adultos. Então é preciso ter atenção também que pensamento crítico não é necessariamente discurso crítico. Aliás, este é até um dos problemas com a sociedade atual no que toca a este tópico, porque enquanto o pensamento crítico escasseia cada vez mais em várias esferas da atividade humana, desde a política, à sociedade, à religião, à economia e tudo o que está entre estes temas, o discurso crítico, por sua vez, é cada vez mais abundante. Hoje em dia, qualquer pessoa vê um TikTok de 30 segundos sobre a guerra da Ucrânia e é capaz de a seguir formular um discurso, obviamente sem qualquer tipo de fundamento, sobre este mesmo conflito. Isto aplica-se a qualquer tema. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue consumir um conteúdo de muito rápida absorção, ahm, que não tem qualquer tipo de aprofundamento a nível teórico, e depois essa mesma pessoa acha que está preparada para dissertar sobre qualquer tema. Ahm, mas então, o que importa perceber aqui primeiro é esta democratização da inteligência artificial está realmente no cerne deste problema? Ou será que este problema é mais antigo e vem de outro lado? E de que forma também é que poderemos nós, enquanto jovens, reverter esta situação e começarmos a pensar de uma forma mais crítica sobre os assuntos ahm, que nos rodeiam no dia a dia? Então, hoje em dia, nós temos grandes quantidades de informação disponíveis, ahm, basicamente com um clique, 24 horas por dia e de forma, não direi gratuita, mas essencialmente gratuita. Visto que hoje no Ocidente toda a gente, ou praticamente toda a gente, tem acesso à internet, ahm, pelo que a informação está sempre acessível de forma muito fácil. Isto acaba por ser um pau de dois bicos. Por um lado, nós temos as pessoas que aproveitam esta oportunidade para se tornarem seres humanos mais completos e mais equilibrados, mas por outro, temos também a maioria das pessoas que simplesmente pegam em algo que viram ou ouviram na televisão ou redes sociais e defendem essa ideia de forma fervorosa como se fosse uma verdade absoluta. Principalmente quando nos referimos a tópicos nos quais não existe uma verdade absoluta, mas vários pontos de vista podem ser convergentes ou divergentes, mas que, desde que fundamentados, todos podem ser válidos. Nos anos 90 do século passado, o historiador Eric Hobsbawm escreveu uma obra intitulada Era dos Extremos, focada no período entre a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e depois a queda da União Soviética em 91. Mas o que me parece neste momento é que este ciclo de extremismo se está a repetir. Isto nota-se bem, por exemplo, no espectro político, nomeadamente à esquerda, que era normalmente conotada com uma maior moderação em relação à direita, e hoje é uma esquerda que se demonstra cada vez mais fundamentalista.
e também dissuasora de pensamento crítico e a maior impulsionadora do discurso crítico, acusando de fascistas antidemocráticos todos aqueles que ousam discordar das suas ideias. Isto aplica-se também à direita, obviamente, mas é estranho ver a esquerda cair nestes hábitos que normalmente eram mais associados à direita política. Quem acaba por ganhar força neste cenário são as direitas, que se apresentam muitas vezes como alternativas mais moderadas do que da própria esquerda, para aqueles que não se revêem nesta esquerda cada vez mais fundamentalista, cada vez mais extremista. Então, voltando à questão inicial, não me parece que o problema da falta de pensamento crítico tenha começado agora com a democratização das ferramentas como o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial. Pelo que eu tenho observado, e esta é a minha experiência pessoal, o problema vem mais da facilidade de acesso a grandes quantidades de informação não filtrada. Primeiro com a televisão, depois com a internet, que é uma ferramenta excelente para quem a sabe utilizar e para quem a domina. O problema é quando a típica preguiça do ser humano acaba por falar mais alto e nós acabamos por ficar muito pela rama dos assuntos que nos rodeiam. Antes da internet, por exemplo, se eu quisesse aprofundar um determinado tópico, eu tinha que ler livros de vários autores, comparar as ideias de cada um e tentar perceber onde me colocar perante os mesmos, perante cada opinião de cada autor, perante cada teoria e perante o assunto em geral. Ou seja, a informação era consumida de uma forma mais lenta e mais consciente e, acima de tudo, era consumida em primeira mão. Porque eu, ao ler um livro, estou a consumir a informação em primeira mão. Hoje em dia, a informação que nós consumimos, a maioria dela é reciclada. Quando chega até nós, já não traz metade da densidade necessária para que nos possamos posicionar criticamente perante a mesma. E ela é reciclada por alguém que já está com um ponto de vista pré-determinado. Então, o que é que nós podemos fazer para mudar isto? Bem, nós não podemos alterar o conteúdo que nos é servido, porque esse conteúdo é-nos servido por terceiros. Mas, da mesma forma que a abundância e facilidade de acesso à informação pode criar um problema quando aliada à falta de espírito crítico, pode também abrir portas se fizermos uma abordagem diferente. Então, em vez de procurarmos informação cunhada de um determinado valor pré-determinado por quem nos apresenta essa informação, nós temos sempre a alternativa de investigar a fonte e os vários ângulos de cada questão, porque há sempre vários ângulos para cada questão, em que, ao contrário do que acontecia antigamente, em que alguém tinha que ler livros de vários autores e cruzar pontos de vista na esperança de se poder posicionar criticamente perante um determinado assunto, hoje em dia nós temos formas mais fáceis de absorver grandes quantidades de informação. O acesso, por exemplo, a bons canais de YouTube, a bons documentários, a bons podcasts, a audiolivros, a artigos mais curtos, fazem com que seja mais fácil que nunca absorver conhecimento de várias mentes de uma forma mais fácil e mais rápida. Atenção que eu sou um apologista de que ler livros é sempre bom e talvez nos ajude até a ter uma compreensão mais profunda de determinados temas. Eu próprio sempre fui um ávido leitor durante toda a minha vida, desde que me lembro. Sempre gostei de ler, sempre gostei de livros. Tenho uma interessante coleção de livros, mas hoje em dia, devido à falta de tempo, não tenho lido tanto quanto gostaria. Ainda assim, apesar de eu defender o livro, nós temos que admitir que hoje em dia o livro, a absorção de conhecimento através do livro é uma metodologia arcaica. Os audiolivros, por exemplo, são uma excelente alternativa, porque permitem-nos ter acesso ao livro completo sem termos que perder tempo a ler o livro. Lá está, volto a frisar, é possível que se perca alguma informação. É possível que não consigamos um aprofundamento tão bom como quando lemos um livro, ou principalmente quando lemos um livro e tiramos notas sobre o mesmo. Só que os audiolivros, para além de tornar a experiência de leitura muito mais fácil, tornam-na também muito mais conveniente, já que eu, para ler um livro, tenho que estar 100% dedicado à tarefa de ler um livro. Enquanto para ouvir um audiolivro, e isto aplica-se a podcasts ou a vídeos em que a mensagem principal seja a nível de áudio e não de imagem, eu posso consumir este tipo de conteúdo e, consequentemente, consumir o seu conhecimento enquanto faço outras coisas. Eu posso, por exemplo, ir dar uma corrida e consumir um audiolivro. Eu posso estar a cozinhar, posso estar a arrumar a casa, posso estar a fazer qualquer coisa que não precise de tanta atenção e
conseguir aproveitar um livro e tirar daí muito conhecimento. Então, se nós conseguirmos fazer este exercício de aproveitar a informação que nos é dada da forma que nos é dada, destas formas mais convenientes que nos são proporcionadas pelo mundo moderno, se nós consumirmos mais informação de qualidade, podemos depois também, por outro lado, fazer o esforço de cruzar essa informação de várias fontes e pensá-la de forma a podermos posicionar-nos de forma crítica sobre a mesma. Ou seja, se eu antigamente tinha que ler 5 livros, que me ia demorar, não sei, ao meu ritmo de leitura, sei lá, 5 meses, 6 meses, eu hoje posso absorver todo este conhecimento em 2 semanas, através de podcasts, audiolivros, documentários, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, eu tenho acesso a muito mais informação e informação de qualidade, se eu souber selecionar. Eu aqui não estou a falar de informação não filtrada, que chega até nós pelos mídias mais sensacionalistas, por exemplo, ou através de artigos que não têm qualquer tipo de fundamento. Eu estou a falar aqui de informação cuidadosamente selecionada. Se eu conseguir consumir muito mais informação agora, eu depois também vou ter mais facilidade em pensá-la de forma a poder-me posicionar de uma forma crítica sobre esta mesma informação, porque vou ter muito mais informação para cruzar uma com a outra. Então, ao fazermos este exercício, depois vamos também criando o hábito de questionar o que nos rodeia, de questionarmos as agendas que nos são vendidas pelos mídias sensacionalistas e por determinados lobbies de interesses. E a partir daqui começamos a perceber que aqueles que mais barulho fazem e que mais fundamentalistas são, normalmente são também os mais ignorantes e são aqueles que se recusam a pensar criticamente, limitando-se a seguir os líderes dos cultos que mais lhes chamam a atenção. E aqui, quando falo em cultos, não me refiro meramente a cultos religiosos. Refiro-me também, por exemplo, à política. Porque a política no mundo moderno, em muitos casos, acaba por ser também um culto. Nós temos pessoas hoje em dia que não defendem ideias políticas, mas defendem cores políticas. É aqui que começam um dos grandes problemas da nossa sociedade. Nós em Portugal, por exemplo, vivemos um grande problema com isso. Nós temos pessoas em Portugal que votam no PS sem sequer saber o que é que significa PS, sem sequer saber o que é o PS. Simplesmente habituaram-se a votar naquela cor política. E eu falei aqui do PS, mas isto aplica-se a outras cores políticas. Simplesmente o PS acaba por ser, se calhar, o partido político que mais benefícios tira deste sistema. E isto é também facilmente observável na cultura woke, que lentamente vai corroendo o tecido sociocultural do Ocidente, com o seu fundamentalismo injustificado, que a única coisa que tem feito é acabar por virar a restante população contra os grupos que esta mesma cultura woke diz proteger. Já vimos muito isto, por exemplo, com a comunidade homossexual. Mesmo dentro da comunidade homossexual já começa a haver cisões, a dita comunidade LGBTQ+, não sei se tem mais letras, nem sei nem quer saber, porque chegou ali um momento que já houve uma cisão, em grande parte dentro da mesma comunidade, porque as pessoas associadas à sigla LGB não querem estar associadas à restante agenda. Ou seja, esta agenda acaba por se tornar um alvo tão grande que acaba por criar inimigos em todo o lado. Isto também, claro, voltamos ao problema central, a falta de pensamento crítico e o crescimento do fundamentalismo no que toca a estas matérias. Então, desenvolver a capacidade para pensarmos de forma crítica acaba por ser a base do aperfeiçoamento pessoal ou do self-improvement, se quiserem, e por isso é que eu escolhi este tópico como tópico para o primeiro episódio do meu podcast. Porque, para além disto, vos dar uma base para depois poderem pensar todos os episódios seguintes, ou, na verdade, para poderem pensar tudo aquilo que vos rodeia, todo o conteúdo que vocês consomem no vosso dia-a-dia, terem um pensamento crítico vai permitir-vos também parar para pensar o que podem melhorar nas vossas vidas, que é o primeiro passo para a vossa jornada de self-improvement, e acima de tudo, quem é que querem ter ao vosso lado a ajudar na vossa jornada. Ou seja, vocês vão começar a perceber que tipo de conselhos é que são válidos e quais é que não o são. Por exemplo, ninguém contrata um personal trainer obeso, porque eu não vou seguir conselhos de uma pessoa que não os cumpre. Ou então que os cumpre, mas que não está a ter resultados através dele. Então, nós temos sempre a necessidade de selecionar a informação que pretendemos utilizar e aquela que representa apenas barulho à nossa volta e que podemos descartar. No fundo, se há algo que vocês vão retirar desta conversa,
é que devem começar a reger as vossas decisões pelo vosso próprio pensamento crítico. Peguem nas ideias, nas informações, nos conselhos que chegam até vocês de várias pessoas, das pessoas que vos rodeiam, e coloquem-nos na balança. Vejam os prós e os contras de cada um e comecem a formular as vossas próprias opiniões de forma a que estejam alinhadas com os vossos valores ou com aqueles valores que vocês pretendem ter no futuro. Ou seja, não tomem tudo como factos absolutos a priori, questionem e analisem tudo aquilo que vos rodeia de uma forma racional e lógica para poderem chegar às vossas próprias conclusões. É a partir daqui que vocês começam a crescer enquanto indivíduos. Ou seja, no fundo, tentem questionar sempre tudo aquilo que vos rodeia. Tentem pesar as coisas na balança, os tópicos, os conceitos, e tentem sempre formular as vossas próprias ideias para não serem meros seguidores das ideias dos outros. Se acharam este tópico interessante e importante, deixem as vossas impressões ou questões na secção de Q&A aqui do Spotify. O plano no futuro é fazer episódios sobre tópicos que já tenho decididos, mas também fazer depois episódios completos para responder a cada uma das vossas questões. Então, deixem os vossos comentários de forma civilizada, porque agora já sabem, pensamento crítico em vez de discurso crítico.